Fala fera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve e compartilha esse vídeo com outros homens que também precisam ouvir essa nossa conversa aqui. Meu nome, se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico há quase 30 anos, formei em 1997, cara. Eu sou escritor e sou uma das referências em saúde masculina. Eu sou uma das referências. Eu aceito esse título aí, vai. Pode me xingar de arrogante, mas que eu sou uma das referências, eu sou. Ao longo desses quase 30 anos como médico, bicho, eu já atendi dezenas de milhares de homens no meu consultório. Eu tenho acompanhado ao longo desse tempo todo, de perto, cara, ali no dia a dia, homens com padrões que se repetem quando a base biológica masculina começa a falhar. E a minha missão aqui é muito simples e clara. É falar diretamente com você, homem, sobre aquilo que sustenta de verdade a sua energia, a nossa energia. Aquilo que sustenta a sua clareza, a sua capacidade de construir uma vida forte, coerente. Através dos conteúdos que eu publico nesse canal aqui, eu quero devolver a você, homem, o entendimento sobre o seu próprio corpo. Tá faltando isso, cara. O entendimento sobre como o seu corpo funciona, especialmente sobre a importância da testosterona no corpo masculino, no seu corpo. Porque a testosterona não é apenas um hormônio, ela é o ponto zero da saúde masculina. Quando a testosterona está baixa, todo o resto começa a funcionar bem abaixo do potencial. Seu corpo não responde como deveria, sua mente perde foco, a sua disciplina oscila e a sua vida vai ficando mais pesada, mais travada do que deveria ser. Todo o conteúdo que você vai ver aqui parte dessa premissa. Fisiologia aplicada, autorresponsabilidade extrema e vida real. É papinho de coach de internet, não. É sem atalho, sem promessa vazia, mas com resultado comprovado. Então acompanha com atenção o que vem a seguir, porque talvez esse vídeo te ajude a enxergar algo que ninguém nunca te explicou com essa clareza, com essa transparência que eu vou te dar aqui. Então, bora lá pro conteúdo. Se a gente voltasse uns 50 anos no tempo, 50 anos para trás, os homens de 50 anos atrás, o cara que tinha a sua mesma idade 50 anos atrás, você está com 35, 48, 52, 62 anos, volta 50 anos, pega um cara que tem a mesma idade que você tem agora, 50 anos atrás. Esse cara tinha, no mínimo, 30, 50% mais testosterona que você. Nos últimos 50 anos, o nível médio de testosterona nos homens e o nível médio de fertilidade nos homens caiu em torno de 25 a 50%. Acima do que era esperado para as faixas etárias. Os homens de hoje são menos homens do que os homens de 50 anos atrás. Eles têm menos testosterona e têm menos espermatozoides que os homens que tinham a mesma idade dele 50 anos atrás. Por que isso aconteceu? Eu costumo dizer que é porque nós fomos vencidos pela nossa vitória sobre o desconforto. Eu vou repetir isso para você, para me acompanhar no raciocínio. Nós, que estamos vivos hoje, fomos vencidos no momento em que nós obtivemos uma vitória sobre o desconforto. Nós vencemos o desconforto e o mundo se tornou confortável. E um mundo confortável vai trazer alguns ônus. Ele vai ter bônus, mas ele vai trazer ônus também. Lembra do Milton Friedman? Não existe um almoço grátis no mundo. Então, nós temos uma vida mais confortável hoje. Qual é o preço desse almoço? O preço desse almoço é o contato com um monte de disruptor endócrino que ferra seus níveis de testosterona. Por exemplo, lá atrás, 50, 60, 70 anos atrás, quanto de contato com plástico as pessoas tinham? Muito pouco. Plástico era novidade, acrílico, filme de PVC era novidade. O cano era de ferro, cano de cobre, não tinha cano de PVC. 80 anos atrás, não tinha cano de PVC, era caro, era difícil, você não encontrava aquilo. Pois bem, plásticos, PVC, do cano, isopor, esses materiais liberam substâncias para o seu corpo, como dioxinas, fitalatos, BPA, substâncias que a gente chama que são disruptores endócrinos. São substâncias que prejudicam a sua produção hormonal. No caso do homem, o contato com essas substâncias prejudica a produção de testosterona. Praticamente hoje em dia é impossível você não ter contato com o disruptor endócrino. Vamos pensar então só na questão do plástico, do filme de PVC e da caixinha de isopor. Você vai comprar uma quentinha na padaria, adivinha? Ela vem o quê? Numa Armitec. Normalmente vai... Não, mas usa uma Armitec de alumínio. Tá bom, irmão, mas normalmente vai ser uma Armitec de isopor, né? Você usa uma Armitec de alumínio, ok.
Aí você toma refrigerante? Não, eu tomo água. Ok, e a água que você está tomando tá vindo uma garrafinha de quê? De cristal Swarovski? Não, né? É uma garrafinha de plástico. Não, doutor, eu mesmo preparo minha comida, eu não como na rua, não. Eu sigo a dieta carnívora. Aham, tá bom. Você matou o antílope que você comeu? Ah, você não comeu antílope? Foi um javali. Você foi lá no bosque e matou um javali, a capivara. Não, você não matou, não, a carne? Ah, você comprou no supermercado. Ah. E como é que ela vem embalada no supermercado, gafanhoto? Conta pra mim. Ela veio numa caixa de vidro? Num aquário? Não, né? Ela veio na caixinha de isopor com um filme de PVC em cima. Contato com disruptor endócrino. A gente tem isso muito mais do que havia no passado. Você tem ideia o tanto que a gente está cercado de disruptor endócrino? Sabe aquele comprovantezinho de pagamento? Quando você passa o cartãozinho, sai aquele comprovante da maquininha, tchim, aquele papelzinho, tá aqui, ó, pagar o estacionamento. Você aperta o botão de estacionamento e aquele papel é impresso termicamente, não é? Aquela impressão térmica contém disruptores endócrinos que, quando você pega, vão ser absorvidos pela sua pele e vão diminuir sua testa. O ideal, o correto, quase no nível neurótico paranoico, seria toda vez que você botar a mão num papel de impressão térmica, pega com a ponta, coloca aqui em algum lugar e vai lá e lava a mão. É evidente que esse nível de paranoia é inviável, é inexequível, não tem como fazer isso, cara. E se bobear, você ainda vai ficar aquele papelzinho na mão. Aí papelzinho de impressão térmica na mão, garrafinha de água, carne na embalagem de isopor com PVC, com plástico, filmezinho de PVC. Não, Alessandro, mas lá em casa a gente usa filtro de barro. Tá bom. E a água chega até você como? Você colhe ela do céu? Não, né? Ela chega por um cano de plástico. Por que nós temos menos teste hoje em dia? Uma das principais coisas, contato com disruptor endócrino. É só isso? Não, não é só isso. Nós vivemos num mundo muito mais estressado hoje em dia do que antigamente. Antigamente as pessoas paravam para conversar com outras na rua, a sexualidade não era tão polarizada, homens contra mulheres, mulheres contra homens, a política não era tão polarizada, as pessoas mais ou menos cuidavam da sua própria vida, da sua própria família. A taxa de divórcio não era tão alta quanto é hoje em dia. Hoje em dia, o que? Um casamento, 24%, 25% dos casamentos terminam em 10 anos. Volta 50 anos no passado. Os casamentos duravam 50, 60 anos, cara. Polarização cultural, polarização na educação, polarização na política, celularzinho na mão, com excesso de notificações o dia inteiro, tudo é urgente, tudo não coma isso, não faça aquilo. Isso aumenta seu cortisol. Toda essa atmosfera estressante aumenta o seu cortisol. E quando o seu cortisol sobe, sua testosterona cai. Seu avô estava submetido a um ambiente que produzia muito menos cortisol nele do que o seu ambiente hoje, que você acha que é confortável. Excesso de cortisol também vai ferrar seu sono. Dormiu mal, a testosterona cai. E por aí vai. Alimento ultraprocessado, obesidade. Pega a foto de casamento aí da sua avó. Se você tiver 40, 50 anos de idade, pega a foto de casamento da sua mãe aí. Mas se você tiver 30, pega a foto de casamento dos seus avós. Pega lá o álbum de casamento do seu avô ou da sua avó. Procura um gordo. Procura alguém acima do peso. Não tem, né? Pega a foto de formatura do seu filho, que está terminando o ensino médio. Os meninos estão com 16, 17 anos. Dá uma olhada lá. Metade da turma do seu filho, dos meninos da turma do seu filho, parece foca do Ártico. É aqueles bichos fofinhos, gordinho, não tem músculo ali. Obesidade, excesso de gordura, organismo inflamado por causa do consumo de alimentos ultraprocessados, sono ruim, cortisol alto, falta de contato com o sol, falta de atividade física consistente. Essas alimentações recheadas um ambiente recheado de disruptor endócrino coisas que nossos pais e de repente nossos avós não precisavam se preocupar, nível de testosterona, hoje você precisa se preocupar. Quando seu avô foi criado, os pais dele não precisavam ficar regulando o acesso do menino a redes sociais, né? Pois é, hoje em dia você vai ter que fazer isso. Os tempos mudam, os desafios mudam. Ou você se adapta a esses desafios e vence os obstáculos, ou você se condena a si próprio a ser extinto mais cedo do que o necessário. Abre o olho, mede sua testa. Se tiver baixa, bora lá corrigir isso com medidas naturais para colocar você de novo vivendo à altura do homem que você nasceu para ser. Enquanto você assiste esse vídeo, de repente você está se perguntando se a sua testosterona está boa. Porra, será que está legal, cara? Ou de repente você já sabe que ela está baixa e mesmo assim, mesmo sabendo disso, você continua empurrando a vida do jeito que dá, empurrando com a barriga. Existe uma realidade que você precisa encarar, meu irmão. Nesse exato momento, existem centenas de homens que decidiram tomar a decisão de parar de viver no improviso e os caras começaram a agir
centenas de homens que estão aplicando diretrizes bem simples para aumentar a testosterona de forma natural e já estão colhendo resultados. Enquanto a maioria dos outros Pedro Bó só continua olhando e tentando e fazendo o que não funciona. Esses homens que estão dentro do protocolo, esses caras estão avançando, cara. Eles não estão esperando, não. Eles não estão esperando o momento ideal. Eles não estão aceitando viver cansados, confusos e improdutivos. Esses caras que estão lá, eles estão passando por desafios diários e estão recuperando postura, força, clareza na prática, no dia a dia real. Não é no discursinho, na narrativa, não. Porque esses caras entenderam que ou você assume o controle do seu próprio corpo ou alguém vai decidir isso por você. E normalmente não na melhor direção do seu melhor interesse. Tudo isso que eu estou te falando acontece dentro de um programa que eu mesmo desenvolvi depois de quase 30 anos, atendendo homens no meu consultório como médico e observando exatamente onde que aqueles caras tinham quebrado e o que era necessário, quais medidas que destravavam o cara, destravavam a produção de testosterona e turbinavam o hormônio. Esse programa, eu não criei ele para te entreter, eu criei esse programa para reconstruir a base hormonal masculina de homens que cansaram de viver abaixo do próprio potencial. O que eu trago para você são protocolos práticos que são aplicáveis à vida real, à rotina real. Não vou te trazer atalho, não vou te trazer desculpa, mas eu também não vou te trazer promessa vazia, não. Dentro desse programa, você vai encontrar direcionamentos bem claros, linguagem bem acessível. Vocês sabem como é que eu falo. Não sou muito de ficar de 9 horas, não, cara. Eu organizei os protocolos lá passo a passo para que funcione para você. E ainda tem um grupo de apoio que a gente manda lá os desafios diários, porque homem não evolui com informação solta, né? A gente evolui com estrutura, com conhecimento, com método, com cobrança, com autorresponsabilidade, avançando etapa por etapa para recuperar energia, libido, desempenho, clareza mental, força física e capacidade de você sustentar a sua tenacidade no longo prazo e atingir cada um dos objetivos extraordinários que você tem. Se você continuar só assistindo vídeos aí na telinha, fera, nada vai mudar. Agora, se você quer sair do discurso e partir para a execução, mão na massa, o próximo passo é muito simples. Clica no link que está na descrição desse vídeo e venha conhecer tudo que faz parte do Clube da Testo. A decisão é sua. Você pode continuar tentando, cavando um buraco aí para você mesmo, ou então sair desse buraco, assumir o controle e vir disparar igual um foguete junto com a gente. Se conectou com o que eu falei com você aqui, fera? Porra, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os outros homens que também precisam ouvir essa conversa nossa aqui. Continua acompanhando os próximos vídeos, porque aqui a ideia é sempre a mesma, meu irmão. É devolver ao homem o entendimento sobre o seu próprio corpo para ele restaurar a sua força, se reconectar com a sua clareza. E lembra disso, bicho, testosterona é o ponto zero. Quando esse ponto zero, essa base, está bem ajustada, todo o resto deslancha, começa a funcionar como se fosse uma máquina. A gente se vê no próximo conteúdo.